Dando continuidade aí, vocês viram, né, que cada produto que se produz no campo é consumido uma quantidade de água, tá? Então nós aí vemos frutas, carnes, ovos, enfim. Abaixo nós temos o seguinte: além do impacto natural, os agrotóxicos também provocam sérios problemas de saúde nas pessoas. Dependendo do nível de exposição a esses produtos, elas podem adquirir várias doenças e até mesmo morrer. A contaminação pode acontecer de forma direta quando o trabalhador rural tem acesso direto ao agrotóxico durante a aplicação, quando as pessoas moram em regiões próximas do plantio e são contaminadas pelo ar. Quando uma pessoa vai a um ambiente onde foram aplicados esses produtos agrotóxicos e quando alguém consome alimentos contaminados por esse produto. Fazendo um apanhado geral aí. A pessoa que aplica o produto, ele tem que estar devidamente equipado, né? Protegido com máscara, roupas, luvas, botas, tá? Porque não pode ser aplicado de qualquer jeito. A pessoa que mora próxima a uma plantação que usa muito produto, né, agrotóxico, esse cheiro, né, pode vir pelo ar, tá? E ainda os produtos, né, como eu falei para vocês, a gente praticamente não sabe, né? Na maioria das vezes a gente não sabe de onde vem o produto, o alimento que consumimos, mas deveríamos saber. E cada vez mais a gente tem que se preocupar com isso, porque ele traz, né, vários problemas para a nossa saúde. Então, pessoal, continuando aí. De acordo com as pesquisas, o número de agrotóxicos liberado no Brasil em 2019 é de 382,57 a mais do que o registrado nos últimos dados. É importante destacar que muitos desses produtos são proibidos em outros países. Observe no gráfico o consumo de agrotóxicos no Brasil no período de 2000 a 2017, que é esse gráfico que está aqui na página 12, tá? Na atividade pecuária, além do uso excessivo de água e o desmatamento, outros impactos são causados ao meio ambiente, como a emissão dos gases que provocam o efeito estufa. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, as atividades agropecuárias foram as que mais emitiram para a atmosfera os gases do efeito estufa. Além disso, ocorre a contaminação do solo e da água por meio dos dejetos dos animais, o desgaste do solo, a extinção de outras espécies e a perda da biodiversidade local devido ao desmatamento. A mineração é outra atividade que gera impactos ambientais, pois retira da vegetação da área que será explorada e abre grandes crateras ou buracos para a retirada do minério. Por utilizar vários produtos químicos, essa atividade polui os rios, as águas subterrâneas e o solo. Então a gente vai marcar esses dois últimos parágrafos aí, ó, que começa na atividade até a última palavrinha aí antes das imagens, que é o solo. Então a gente vê aí, pessoal, que, né, os danos são grandes, né? E grandes projetos podem e devem ser estudados para que esse impacto, né, na biodiversidade, no desmatamento, não ocorra, né? Sejam evitados, tá? Então nós marcamos assim, ó, os dois parágrafos, tá? Esse até aqui embaixo. Nas imagens que seguem, né, a gente tem aí o desmatamento, a erosão do solo, né, que é essa parte que a gente vê aí sem a proteção do mato, né, do capim, e a contaminação dos rios. Nessa última imagem a gente vê aí uma parte meio amarronzada, né, dentro da água. Agora a gente tem aí uma atividade de fixação.
vocês vão dizer o que é extrativismo e vão citar os 3 tipos de extrativismos e os recursos extraídos através de cada um deles. Então, vocês vão dizer o que é, citar os 3 tipos que existem e o que é cada um desses 3 tipos, tá bom? Na sequência, na página 14, questão 24, nós temos aí: quais são os principais impactos causados ao ambiente resultantes das atividades desenvolvidas no campo, como a agropecuária e o extrativismo? A gente acabou de ler, acabou de falar, nós marcamos, então tá bem fácil. Na sequência, a gente aí tem o texto e contexto, né, que é um poema, o açúcar, tá? E a gente conta aí um pouco da trajetória, né, desse produto. E na sequência, na página 15, nós temos: no texto foi exposto o esquema de produção de açúcar. Observe as imagens a seguir que também representam esse processo. Então tá aí o passo a passo, né? Desde a extração da matéria-prima, que é a retirada do produto da natureza, passando pelas transformações, né, na máquina, transformando em açúcar no mercado até chegar à sua mesa, né, que é onde a gente utiliza para, por exemplo, aí adoçar o café. Então, nessa análise e reflexão do texto, nós temos: a partir do poema e das imagens anteriores, descreva o processo da transformação da cana-de-açúcar em açúcar, que é utilizado para adoçar o café, por exemplo. Na sequência, no número 27, releia o fragmento do poema que está aí abaixo e faça o que se pede a seguir. Então, nós temos: este açúcar veio da mercearia da esquina e tampouco fez o Oliveira, dono da mercearia. Que tipo de atividade econômica Oliveira, o dono da mercearia, exerce? Essa atividade está inserida em qual setor da economia? Primário, secundário ou terciário? Explique. Na sequência, na questão 28, nós temos: releia com atenção este outro trecho do poema. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco ou no estado do Rio. Assinale a alternativa que representa a localização desses 2 estados, Pernambuco e Rio de Janeiro, ok? E, seguindo aí, a gente vai ver um pouquinho do trabalho na cidade. A gente vai começar a falar desse trabalho, tá? Na área urbana estão concentradas as atividades industriais e o comércio, que de alguma forma garantem o emprego para muitas pessoas que vivem nessas áreas. De maneira geral, as pessoas trabalham nas indústrias ou no setor de prestação de serviços e no comércio, e isso corresponde respectivamente ao setor secundário e terciário. É na cidade que ocorrem as transformações da matéria-prima e são vendidos também os produtos. Há diversos estabelecimentos que empregam pessoas, como escolas, hospitais, padarias, supermercados, lojas e restaurantes. Então, nós vamos marcar aí, né, esse primeiro parágrafo que fala sobre a prestação de serviço e o comércio, né, que é parte da economia do país. E aí se oferece, né, várias opções para que as pessoas possam trabalhar: escolas, hospitais, padaria, comércio de modo geral. Aí nós temos alguns exemplos dos trabalhos realizados, né, na área urbana, como mostram as imagens. As indústrias são empresas que transformam a matéria-prima em produtos para o nosso consumo. Elas podem ser classificadas em indústrias de bens de produção, bens de capital e bens de consumo. Vamos destacar aí também, tá? Esses 3 tipos de indústrias.
Na sequência, na página 18, nós temos as indústrias mais tradicionais, como algumas indústrias de alimentos e de tecidos, não precisam do auxílio de máquinas de alta tecnologia no seu processo produtivo. Há uma grande necessidade de mão de obra, isto é, pessoas para trabalhar. Isso explica a existência de muitas indústrias desse tipo, em áreas onde há grande quantidade de pessoas, como os centros urbanos. Com o avanço da tecnologia, muitas indústrias tornaram sua produção automatizada, ou seja, os funcionários começaram a ser substituídos por máquinas que fazem o mesmo trabalho que eles faziam. Aí abaixo nós temos um fragmento de uma reportagem, tá? Em que a gente não está na sala de aula, né? Então, vocês vão fazer a leitura desse trecho dessa reportagem, tá? E vão realizar a atividade que segue na questão 34 e 35 da página 19. Mas antes da gente fazer aí, de vocês fazerem a atividade da página 19, a gente vai marcar o último parágrafo aí, aonde a gente viu que o trabalho, né, do homem manual está sendo substituído pelas máquinas, ó, antes do texto, tá bom? Vocês vão marcar aí. E na sequência, na página 19, está dizendo o seguinte, questão 34 e 35. Quais são as principais atividades desenvolvidas nas cidades? Explique. E 35, compare os empregos disponíveis nas indústrias mais tradicionais e nas que utilizam a produção automatizada. Então, gente, nós paramos por aí, tá? Vou dar um tempinho para vocês fazerem, realizarem a atividade, daqui a pouco eu volto com as correções, tá bom?